será que realmente, né, é bom isso para os professores? Mas será que os alunos estão tendo, vamos dizer assim, benefício real? Eu digo que não. A experiência que eu tive em sala de aula, não mudou nada, né? Qualquer um pode ir lá ver. Você ir lá e fazer uma filmagem, né, num dia bonito, colocar o uniforme em todas as crianças lá e fazer uns... Isso é legal, mas no dia a dia não é isso que acontece, né? Tanto da parte da escola, da administração, pedagógica, não condiz com aquilo que a gente vê aí nos vídeos que estão mostrando agora, aí, tudo bonitinho, né, pessoas falando e tal, né? Não condiz, né? Então houve uma promessa que, professor, a partir do momento que tem uma empresa, essa empresa vai fazer um contrato com você CLT. Você vai ter um registro em carteira e uma garantia de que todo final de ano você continua sendo professor. No outro ano, aquelas turmas são tuas. Aderi ao projeto, né? Aderi mesmo. Chamei aos alunos, né, em sala, da forma como que foi dito para a gente, chegar na sala de aula, falar com os alunos, olha, vai ter uma votação, pede para o teu pai vir aqui, pede para a tua mãe vir, né, o responsável, que é importante, porque você vai receber um uniforme, né, veja só, teu pai todo ano tem que comprar um uniforme, mas daí o ano que vem você não vai precisar comprar um uniforme, que a empresa vai te dar, né, a empresa que vai vir aqui administrar vai te dar um uniforme. Quando a gente os professores foram chamados, né, no particular, para conversar e falar, olha, vai ter uma seleção, vai ser feito aí conforme está no edital, mas vocês já têm uma certa prioridade, inclusive na hora de fazer a prova, a gente fez a prova num dia separado, a gente fez a prova antes dos outros professores que iam vir, né, das publicações que foram feitas em grupos, né, as próprias empresas, como elas são empresa de fora, elas trouxeram professores, elas anunciaram essa demanda que ia ter aqui no estado do Paraná para outros professores, né, da onde as empresas vieram, de São Paulo, de Minas Gerais, inclusive esses professores estão atuando nas escolas. Algo que já vai contra aquilo que veio para nós. A promessa é que a gente ia ter todo ano, né? Mas só que você está vendo professor de outros estados, né? E que é o que realmente aconteceu. Hora atividade a cada 8 aulas dadas, você tem 1 hora atividade, né? Diferente do PSS, que a cada 3 aulas você tem 1 hora atividade, né? Não só para cumprir, como também recebe, né, uma aula a mais, né? Ou seja, você trabalha 3 aulas, cumpre 1 hora atividade e recebe 4. E nesse processo você trabalha 8 aulas para 1 hora atividade. E que nem dá para você cumprir as horas de atividade, porque como que eu ia cumprir a hora de atividade se eu tinha agenda lotada ali na parte da manhã? E aí no decorrer a gente foi encontrando algumas situações, por exemplo, né, identificando alguns professores que não tinham formação específica para aquela matéria, né? Eles contratam monitores para cobrir professor e eles pagam bem menos do que um professor para um monitor, em torno de R$ 1.300, inclusive. Só que esse tutor, ele fica lá na escola como fosse um professor reserva. Então, quando tem uma falta do professor, quando o professor tem um atestado, esse monitor, ele entra em sala para dar aula no lugar do professor. Com isso, claro, né, eles estão deixando de pagar para um professor formado, licenciado, naquela modalidade, né? Porque eles têm esses monitores pagando bem menos. Nós, professores que já fazíamos parte da rede, que já trabalhamos, né, com o PSS, muitas vezes não concordávamos com algumas demandas que vinham através da empresa, né? E como a gente era funcionário da empresa, né? Então havia um conflito. Então o que acontece? Então aquela promessa de que a gente ia ter uma garantia, que no final do ano não ia precisar se preocupar com distribuição de PSS, tal, não aconteceu. Porque quando chegou no final do ano, houve uma demissão em massa, principalmente esses professores que não concordavam com as demandas de, por exemplo, tirar falta de aluno no final do ano, dar nota para aluno, para que o colégio não ficasse com a nota lá abaixo, né? Então isso foi algo que aconteceu, né, comigo e com vários outros professores. E
E assim, como se diz na calada da noite, né, no dia 20 de dezembro, né, faltando poucos dias para o Natal, né, fomos demitidos, não dando tempo para a gente, né, a gente foi chamado para assumir aulas no PSS, como eu, né, estava inscrito, né, eu fui chamado 4 ou 5 vezes. Só que toda vez que eu fui chamado eu não podia assumir aula, porque eu estava com as aulas lá. Só que lá no sistema do governo, eu não tinha aula no PSS, porque eu não tinha mesmo, porque eu não era professor PSS. Né? Então é como se eu tivesse com disponibilidade, mas eu não estava querendo assumir. Então eu mesmo, olha, não, eu estou trabalhando no colégio público, lá na Unita Canê, que está fazendo parte da parceria público-privada e tal, mas mesmo assim me desclassificaram e eu fiquei em fim de lista. Então lá quando eu fui mandado embora, né, até então eu estava tranquilo, eu falei, bom, final do ano tranquilo, né? Não, a gente que está lá, a gente vai continuar conforme foi acordado, foi prometido para a gente lá no início, né? Mas não, fomos mandados embora e com isso eu fiquei sem aula então, né? Mas eu estou até hoje pagando por isso, né? Por conta de eu aderido, né, ao projeto, né? Aderi ao projeto. Entrei junto com a proposta que foi me dada, né?